Olá, tá começando agora mais um programa Vida e Saúde. Como é que você está hoje? Eu espero que você esteja muito bem, espero que você esteja feliz, alegre, confiante. E é só Deus que pode dar todo esse sentimento bom para você. Coisas boas podem acontecer, mas se você não estiver firmado na rocha firme, que é Jesus, o nosso Salvador, essas coisas vão ser muito passageiras. Agora, se você não está assim tão animado, tão feliz, se anda com dor, se anda meio para baixo, fica aqui comigo, porque hoje a gente vai falar sobre osteoartrose e você vai entender o que está por trás desse problema e o que você pode fazer para ajudar a resolver e procurar ajuda também nesse sentido. Mas antes de entrar de cabeça no assunto, antes de falar de culinária, eu quero convidar você para refletir na palavra de Deus. Salmo 118, 28 e 29 diz o seguinte: Tu és o meu Deus, graças te darei. Ó meu Deus, eu te exaltarei. Deem graças ao Senhor porque Ele é bom e o seu amor dura para sempre. Sabia que louvar, agradecer são maneiras maravilhosas que você tem ao seu alcance, mesmo que você não consiga enxergar um motivo real, um motivo palpável aí na sua vida? Experimenta olhar para fora, olhar para a janela, olhar para o céu e perceber o cuidado de um Deus criador, mas Ele não somente te criou, Ele também te mantém aqui nessa terra. Experimenta louvar, experimenta agradecer e você vai ver que esse é um começo, um bom começo para que você viva mais e melhor. O programa está só começando, você sabe que eu adoro quando você interage aqui comigo, conta a sua história, como é que tem sido a sua transformação de vida, como é que tem sido a sua luta aí para mudar a alimentação. Eu adoro ouvir as suas histórias de vitória também, de conquistas, os benefícios que você já está recebendo muito, que vão muito além da estética. Escreve pra gente, conta aí, manda sua foto. novotempo.com/vida e saúde é o blog onde você encontra as receitas aqui do programa, mas você pode acessar também Facebook e também pode seguir a gente pelo Instagram. Combinado? Bom, a receita de hoje é um delicioso penne com linguiça toscana, linguiça vegetariana, da Superbom, lançamento que está fazendo super sucesso. E a gente vai usar o seguinte para essa receita. Não tem ela pronta aqui ainda, mas você vai ver que ela vale a pena. Ó, você vai usar 300 gramas de penne. Já estou aqui com o meu cozido, então adiantei o processo. Linguiça toscana vegetariana, não vale usar linguiça de carne, hein, gente? Também um maço de brócolis, cúrcuma ou açafrão da terra, aquele em pó que a gente compra, uma cebola, estou usando a cebola roxa, mas pode ser a branca também, e 2 dentes de alho. Vou usar também sal e azeite para temperar essa receita. Deu água na boca? Eu gosto de receita assim, que é prática, que vai tudo num prato só, é completa. Só uma saladinha aqui já fechou a refeição. Uma ótima dica para o almoço, almoço de sábado, almoço de domingo, que você não quer passar tanto tempo na cozinha, tá aqui uma boa dica para você. Bom, e para falar sobre o assunto de hoje, que tem causado muito transtorno, dores, problemas na qualidade de vida de muita gente, talvez seja até o seu caso, a osteoartrose ou osteoartrite. A gente trouxe aqui um convidado especial, o Dr. Fábio Alfieri. Tudo bem, doutor? Tudo bem. O Dr. Fábio é fisioterapeuta, ele é doutor em ciências médicas e também tem pós-doutorado em ciências médicas, coordenador do mestrado lá do NASP, Campus São Paulo. E é o mestrado de promoção de saúde, promoção da saúde. Tá sendo muito bem falado esse mestrado e acho que tem muita gente que pode ainda se beneficiar, né, doutor? Sim, esse mestrado é da Igreja Adventista, do UNASP, o Centro Universitário Adventista de São Paulo. E o tema principal é estudar a questão do estilo de vida, o que ele influencia na saúde das pessoas. A gente acaba pensando, quando a gente pensa em médicos, em cuidar de saúde, antigamente a gente pensava muito normalmente farmácia, medicamento. Agora realmente a promoção da saúde está voltando mais para o investimento que a gente pode fazer na prevenção e também no tratamento de maneira mais natural, incorporado mesmo no dia a dia, né, doutor? Sim, cada vez mais tem se falado, né, na promoção da saúde. Por exemplo, fatores modificáveis para tratar a osteoartrose, que você iniciou o tema. Então, por exemplo, se sabe se você reduzir o peso, fizer dieta adequada, fizer exercício, trabalhar o aspecto psíquico do indivíduo, também vai interferir positivamente na doença. Então, são fatores modificáveis que eu faço
com a minha saúde, promovendo saúde. Então, isso é muito importante hoje em dia no tratamento da saúde em geral, né? Para prevenir e também para tratar as doenças. Legal, olha, você que já ouviu falar do NASP, você quer conhecer um pouquinho mais, acessa aí o site que está aparecendo agora aqui no vídeo, para você conhecer um pouquinho mais do que o NASP tem para oferecer para você. São 3 campos, a gente trouxe aqui o Dr. Fábio lá do NASP Campus São Paulo, que é o campus mais antigo, mais tradicional, com muita história, com muita... tem um peso muito grande, 103 anos, né? 103 anos de educação de qualidade. Acesse, você vai entender por que a gente se preocupa, assim, com alimentação, com estilo de vida, de maneira integral. Doutor, é o seguinte, a gente precisa entender o que é a osteoartrose e por que ela incomoda tanta gente? Então, a osteoartrite, que é o nome mais científico, também chamada de artrose ou doença degenerativa articular, uma doença muito prevalente, ou seja, acomete muitas das pessoas, especialmente aquelas que estão na terceira idade. 30% mais ou menos daquelas que têm 60 anos ou mais anos de vida possuem osteoartrose. Então, a artrose, um termo mais simplificado, é o desgaste da cartilagem do osso. Temos o osso e tem uma cartilagem que reveste o osso. Então, por exemplo, o joelho, a gente tem o fêmur e a tíbia. E essa cartilagem, com o passar do tempo, pode se perdendo. E isto faz com que haja alteração, endurecimento desse osso abaixo da cartilagem. Chama-se uma eburneação, endurecimento mesmo desse osso. Essa cartilagem vai se desprendendo, desfazendo. Quando a gente pensa em osso, assim, eu estou imaginando agora aqui aquele osso do cachorro mesmo, que a gente vê que é mais poroso nas extremidades. É essa partezinha que acaba se endurecendo mais, que na verdade seria um término de um osso para se encontrar com o outro. Sim, aqui, né? A cartilagem justamente serve para ter o contato osso com osso, facilitar o movimento e, de certa forma, ajuda a amortecer o impacto dos ossos, por exemplo, do nosso joelho. E com essa perda dessa cartilagem, o paciente fala, ficou osso com osso. O que é? Ficou desnudo, o osso tirou essa cartilagem. E ele vai ficando endurecido e vai ficando mais pontudo, que se chama de osteófito, vulgarmente bico de papagaio. Todo mundo já ouviu falar, a vizinha falar assim, eu tenho bico de papagaio, que pode ser onde? Na coluna, daí chama espondiloartrose, no joelho, gonartrose. Para você também... Os lugares mais comuns são coluna e joelho, coluna, ou pode dar em qualquer joelho, cotovelo, pode dar em qualquer local, parte do corpo. No quadril, joelho é bastante comum. Por exemplo, muitas mulheres têm esse problema, né? E cerca de 16,2% das pessoas no Brasil têm essa doença. Agora, pode falar, doutora. E cerca de 40%, 30% a 40% das consultas médicas com reumatologista são decorrentes da osteoartrose. Então, olha só. É a doença de incapacidade maior nas pessoas acima de 50 anos. Então, quase metade das pessoas vai ter. É bastante preocupante, chega a ser um problema de saúde pública, né? Agora, vamos falar assim, a grosso modo, então a osteoartrite é quando o osso fica osso com osso, acaba essa cartilagem perde essa cartilagem. Por que a gente perde essa cartilagem? Exatamente, essa é a minha questão. Pode ser um sobrepeso. Se você, a cada 5 quilos que o indivíduo aumenta o seu peso, aumenta em 36% de chance dele desenvolver a osteoartrose. Peraí, deixa eu entender. Por que o aumento de peso tem a ver com... Do que é feito essa cartilagem para que a gente sofra esse prejuízo com o aumento de peso? Então, a gente tem essa cartilagem, proteoglicanos, colágeno, e esse aumento de peso vai pressionando. Isso vai desgastando, diminuindo a espessura. Ela tem, por exemplo, 5 milímetros no joelho, 7 milímetros por aí. Então, vai desgastando com o peso. Então, engordar muito não é interessante. Fazer muita atividade física, de forma, por exemplo, não usar um tênis apropriado. Atividade ou então, de impacto. Um maratonista com 40 anos, 50, às vezes pode desenvolver osteoartrose. Não precisa ter 60, 70 anos. Então, o excesso de impacto, uma posição extrema, alguém que limpa um chão, fica ajoelhado, agacha muito. Na academia, o pessoal agacha muito para fazer fortalecimento. Se agachar muito, posso ter uma pressão maior do osso com a patela, no caso aqui. Posso gerar um desgaste precoce. Por outro lado, se eu fico acamado, não faço nada de atividade física, também não é bom, porque eu não fortaleço a musculatura. Então, o excesso não é bom e a falta total não é boa. Tem a questão hormonal também, a questão da inatividade física, que a gente acabou de comentar. O hormônio também pode atrapalhar? Geralmente, as mulheres vão perdendo a massa óssea. Daí seria outra doença, a osteoporose. Mas a questão toda a nutrição do indivíduo, a hidratação e a hormonal
da mulher, geralmente, no joelho é bastante complicado. E outras causas que ainda a ciência não sabe. Tem a questão genética, pode ser, pode não ser, mas tudo isso afeta e desgasta essa cartilagem que a gente tem na parte distal dos ossos. Bom, pelo que eu estou entendendo aqui, então todo mundo está sujeito, todas as pessoas com idades diferentes, inclusive os mais jovens, também podem estar sujeitos a essa doença que é a osteoartrite. Agora é o seguinte, queria saber os sintomas da doença. Todo mundo que tem osteoartrite vai ter dor ou vai ter que tipo de dor? Então, sintomas, geralmente dor. O indivíduo, por exemplo, no joelho, que é mais comum nas mulheres. A mulher vai ter dor no joelho. O problema é que não fica só na dor, muitos evoluem para uma deformidade. Muitas pessoas falaram, coloquei prótese no joelho, né? Por quê? Desgastou tanto, deformou tanto, a pessoa não consegue nem levantar e sentar, precisa fazer uma prótese, substituir, né, a articulação, chama prótese de joelho. Então posso ter dor, posso sentir o joelho fazer um barulho, chama crepitação, fica rangendo, o paciente fala, tá rangendo, fazendo um barulho, tem materialzinho solto de cartilagem dentro da articulação, e aquilo ali provoca inflamação. Aí o joelho fica inchado, vermelho. Às vezes ele não fica tão vermelho, porque está controlado, mas ele pode ficar inchado, vermelho, deformado e ao sempre longo com dor. do tempo. E com a dor, que fica uma dor crônica. A pessoa sempre tem menos ou mais dor, mas tem aquela dor. E junto com isso fica fraca a musculatura ali perto do joelho. Chama hipotrofia ou atrofia. Que é porque a gente está até numa tentativa de poupar a dor, a gente acaba não usando o membro, né? A gente acaba poupando o membro, então a mobilidade vai diminuindo, o ir e vir, o sentar, a atividade física acaba sendo deixada de lado, daí, né? Somando isso, a pessoa já tem tipo 60 anos, que vai diminuindo a massa muscular com o processo de envelhecimento. Então, daí você tem uma diminuição de força muscular de quem tem a osteoartrose de joelho. Bom, seguinte, vou fazer uma pausa aqui na conversa com o Dr. Fábio, que está explicando para a gente um pouquinho sobre a osteoartrite. Você que já sofre, você que já está sentindo os prejuízos aí dos anos, da experiência dos anos, sabe muito bem do que ele está falando. E talvez esse seja um problema que afete até a sua vida, o seu trabalho, o seu convívio com seus netos, com seus filhos, com seus familiares. A gente vai entender daqui a pouquinho o que dá para ser feito para evitar, será que dá para evitar? Ou mesmo para tratar o problema. Mas agora, eu quero mostrar para você um pouquinho da nossa receita. Eu tô refogando aqui o alho e a cebola com um pouquinho de azeite. Se você preferir, você pode usar um pouco de água também para refogar e adicionar o azeite só no final da receita. Mas olha só, cebola roxa, eu fui bem generosa, peguei uma cebola grande, porque eu gosto de coisa bem temperada. E vou adicionar aqui também o alho raladinho, ou picado, do jeito que você preferir. Eu vou usar o ralado mesmo, para poupar tempo. Enquanto refogo aqui, eu quero saber do Dr. Fábio o seguinte, muita gente acaba, você disse aí usando o corpo de maneira indevida, o desgaste é maior, usa certa posição o tempo inteiro, acaba proporcionando, facilitando a instalação da doença. Mas eu queria saber também do papel dos outros hábitos de vida, como por exemplo a água. O indivíduo que bebe pouca água, ele tem mais tendência a sofrer da osteoartrite ou não tem nada a ver, já que a cartilagem é tão aquosa, né? Sim, o estilo de vida saudável, por exemplo, você dormir bem, ter um repouso adequado, facilita, por exemplo, você ter um maior controle da dor, facilita você descansar o seu corpo. Beber água, tomar sol, a gente sabe que tomar sol, poucas pessoas tomam sol, o sol faz com que melhore a vitamina D, melhoraria a massa óssea do indivíduo. Beber água, o indivíduo com 60, 70 anos às vezes não toma a água necessária, então hidrataria o corpo como um todo. O problema é que é bastante localizado, é na cartilagem articular. Então não adianta eu só beber água significa que mesmo assim possa ser que eu tenha a osteoartrose. Então não tem relação tão direta assim. É claro que o estilo de vida como um todo saudável, não beber cafeína, esses refrigerantes, frituras, etc. Porque esse tipo de alimentação é até pró-inflamatória. Já tem uma inflamação ali no local. Embora não seja uma doença inflamatória degenerativa, mas ela inflama. Se eu me alimento de forma errada e não de alimentos corretos, como você colocou aí o açafrão, que hoje em dia tem se falado, por exemplo, do poder anti-inflamatório dele,
E frutas, legumes em geral, nozes, essa alimentação mais saudável, isso é anti-inflamatório. Então, uma alimentação adequada faz com que diminua até os sintomas ou a chance de eu ter esses sintomas de dor. Mas ainda falta estudos aí científicos, por exemplo, para eu saber se só bebendo água eu vou conseguir evitar a osteoartrose. Mas, com certeza, o estilo de vida aí mais adequado vai minimizar ou diminuir essas dores aí prováveis, né? Agora, a cartilagem, o Dr. Fábio está falando aqui da gente tentar evitar a qualquer custo o desgaste ou a perda da função, porque cartilagem não tem como a gente repor, não vai ser regenerada. Não tem cápsula, você falou que ela é feita de colágeno, A cartilagem, uma vez perdida, ela não tem se perde. jeito. Hoje em dia tem medicamentos, por exemplo, chama viscosupplementação. Então, uma injeção com ácido hialurônico. Então, tentaria, de certa forma, formar ali uma espécie de um tecido para amortecer. Tem bons resultados, mas ainda são experimentais e são não é como original, são né? muito caros. Muito dispendioso. Então, o sistema público de saúde ainda pode ser que demore ter isso. Então, para prevenir que a gente estava falando, então, uma alimentação, um hábito de vida adequado, vai minimizar uma provável dor, manter o peso adequado, fazer uma atividade física regular, mas não só uma atividade física, que é um caminhar. Isso, eu queria que você falasse um pouquinho disso. Porque a gente usa a atividade física como um antídoto para muitos problemas. Mas o Dr. Fábio mencionou aqui que, por exemplo, aquela pessoa que exagera na atividade, que faz uma atividade de alto impacto, com muita intensidade ou com muita frequência, também aumenta o risco, as chances de ter a osteoartrite. Que tipo de exercício e qual a quantidade ideal que você considera assim saudável para evitar doenças como essa? Atividade física é qualquer movimento que você faça, por exemplo, que libere energia. Então, você passear uma tarde toda num shopping, em algum local, num parque, é uma atividade física. Já o exercício físico é feito com algum propósito específico. Por exemplo, eu posso fortalecer a musculatura da coxa, que é uma das que eu falei que vai diminuir a massa e a força muscular. Então, fortaleço, por exemplo, 3, 4 vezes por semana, intercalado, minha coxa. Então, ganho força e ganho massa muscular na coxa do indivíduo com a osteoartrose. Então, procuro um profissional, um fisioterapeuta, um profissional da educação física, para ganhar força muscular no quadríceps, né? No quadril, musculatura da coxa, que é um dos principais que se perde. Eu posso intercalar também, um dia eu faço caminhada, que também é interessante fazer, faço a esteira, a bicicleta, mas eu tenho que dar condição para a musculatura proteger. Se eu tenho um bom músculo, ele protege a minha articulação. Então, de certa forma, previne a dor do indivíduo. E você falou muito de fortalecimento muscular, até no começo aqui da nossa conversa, dizendo que ela evitava essa perda da cartilagem. Explica pra gente por que uma musculatura fortalecida ela pode fazer esse papel de prevenção, de proteção das articulações, vamos dizer. Quando eu tenho uma musculatura com comprimento adequado, faço alongamento e faço fortalecimento, ela evita esse impacto muito violento do osso com osso. Então ele dá uma folga ali para cartilagem com cartilagem. Segura a onda. Ele segura um pouquinho, dá uma estabilidade na articulação. Legal. E força menos, por exemplo, quando eu levanto, quando eu sento, força menos a articulação, porque eu tenho uma boa musculatura. Então é importante estar fortalecendo, alongando a musculatura ali da região, né? Agora é o seguinte, doutor, e aquela pessoa, de repente, você que está assistindo a gente aí, fala, poxa, mas eu sou super ativo, eu faço exercício físico, não só do shopping, nem tem shopping na minha cidade aqui, de repente a pessoa está pensando, né? Mas eu, por exemplo, eu trabalho no quintal, eu trabalho na minha horta, eu trabalho no meu pomar. Esse tipo de atividade também serve como exercício? Ou você pensa que o exercício precisa ser um pouco mais direcionado, inclusive por um profissional? Em alguns casos ele precisa ser direcionado. Por exemplo, você falou, faz na horta, caminha bastante, mas só o fato de eu ficar caminhando a tarde inteira, todo dia, por exemplo, num shopping, num parque, não vai fortalecer a minha musculatura específica que eu preciso do problema da artrose de joelho, por exemplo. Então, eu preciso buscar um profissional para fortalecer e alongar especificamente aquela região. E outra, ficar fazendo excesso de atividade, você falou jardinagem, ficar lá na minha horta, agachando, às vezes vai piorar o sintoma da artrose. Então, tem que cuidar com a posição, fazer uma ergonomia, né? Ajustar o que eu tenho de mobiliário em casa, para minha posição não sofrer, minha articulação não sofrer pressões desnecessárias. Tá.
Ó, voltando aqui de novo a nossa receita, eu coloquei a linguiça calabresa vegetariana. Olha, tô temperando com um pouquinho de açafrão ou cúrcuma. O açafrão é anti-inflamatório, né, doutora? Então a gente tá buscando aqui uma alimentação. E olha, dá pra usar o açafrão em muitas receitas. Aqui ele vai dar só um tom, uma corzinha. Já tá dourando aqui. Nesse momento eu vou adicionar o brócolis. Você pode usar até aquele brócolis congelado. Brócolis também é um super alimento, poderoso. E não só poderoso, mas delicioso também. Vou baixar o fogo que tá feroz aqui. O cheiro tá muito bom. Você vai pra cozinha de vez em quando, doutor Fábio? Sobra tempo? Vai? Gosto. O que você faz melhor, salgados ou doces? Salgado. Ah, é dos meus então. Ó, vou temperar com salzinho. Essa receita fica bonita porque ela fica colorida. Vou colocar mais um pouco que eu tô... O cheiro tá bom. O cheiro tá bom, né? Desligo rapidinho mesmo porque eu não quero que o brócolis fique todo derretido. Ele já tinha sido passado no vapor. Agora eu vou adicionar aqui o macarrão. A gente tá usando penne, mas é claro que se você não tiver penne aí no seu armário, mas tiver algum outro macarrão, faz o que você tem. O penne vai deixar muito mais bonito. Ó, e agora eu vou aquecer. Você está aprendendo a fazer hoje aqui o penne. Você pode usar uma massa integral, você pode usar uma massa sem glúten. Hoje em dia tem muita coisa disponível que você pode adequar à sua dieta. Eu estou usando uma massa normal. E aí, enquanto aquece, eu vou colocar aqui então, olha que lindo. A linguiça calabresa, brócolis, temperado com açafrão para dar aquela cor bonita. Ó, agora é só dar uma mexida. Tá lindo, né? Tá colorido? Quero que você veja aí, olha que lindo. E é aquela coisa mais alho e óleo mesmo. E enquanto a gente aquece aqui o final do nosso... Acho que vou até acrescentar um pouquinho mais de açafrão, viu, doutor? Ó, para dar um pouquinho mais de cor nesse macarrão. Olha só que legal. Doutora, eu queria saber o seguinte... Os tratamentos, como é que a gente resolve alguém que sofre com muita dor, que está tendo prejuízo no trabalho, não está conseguindo trabalhar, já está começando a sentir assim, sentir-se até deprimido diante desse quadro? Essa última frase que você falou chama a atenção. Tem muita gente com doença crônica, como osteoartrose, que fica com depressão. E daí, com a depressão, vem, por exemplo, medo e isolamento social. A pessoa tem medo de mexer porque vai doer. Tá. Ela fica em casa, fica mais inativo, pior ainda. Tem um negócio que chama catastrofização. O indivíduo acha que tudo acontece com ele é de pior na vida. Aí ele deixa de fazer as atividades dele. Então, um tratamento psíquico, às vezes, é muito interessante, com psicologia. Uma educação também é interessante. Outro dia a gente estava fazendo um trabalho lá na faculdade para ver o efeito do estilo de vida no tratamento da osteoartrite. Aí eu perguntei para um grupo de 10 pessoas, quem aqui sabe o que é a artrose de joelho? Ninguém sabia qual era o próprio problema. Então, te parabenizo pelo teu programa que visa elucidar as pessoas o que é artrose. É um desgaste da cartilagem, isso gera sintomas. Então, precisa conhecer a doença. Ninguém vai morrer da artrose. É lógico que pode ter consequências, claro, né? E os tratamentos podem ser aqueles convencionais, como, por exemplo, a fisioterapia. A gente tem alguns recursos, como aparelhos de eletroestimulação para alívio de dor, temos ultrassom, laser, cada um com a sua especificidade para diminuir a dor. Medicamentos analgésicos, anti-inflamatórios, prescritos pelo médico do indivíduo e às vezes até mesmo uma cirurgia. Tem cirurgia chamada osteotomia, é como se fosse uma plástica ali no osso para alinhar melhor. Ou então essa cirurgia de artroplastia, num grau mais avançado, quando o indivíduo tem muita dor, quando o indivíduo não consegue mais, por exemplo, andar direito, daí e tem uma deformidade muito grande, faz uma artroplastia. A gente fez na faculdade, um tempo atrás, a cinesioterapia, que é esse exercício terapêutico que eu falei, um fortalecimento adequado, alongamento. E qual foi o resultado? E a gente associou com esse exercício
cataplasma de argila. O pessoal usa comumente a argila, dolomita, que esse material argiloso que a gente tem no Brasil. E a gente fez esse cataplasma, essa compressa num grupo. E esse grupo que fez diminuiu bastante a dor. Então são as terapias naturais que a gente tenta investigar para ver o efeito na artrose de joelho. A gente tem visto que tem um bom resultado, melhorou a dor do indivíduo. Legal, olha só, então mais uma intervenção natural que pode dar bom custo resultado. E pode ajudar a diminuir a dor do indivíduo, né? Tá com fome? Um pouquinho. Bora provar? Vamos. Fora o quê? Você estava terminando. Fora aqui, fora isso, o o estilo de convencional. vida que a gente falou, né? O convencional. Sim. Às vezes procurar um apoio de um psicólogo, entender a doença, tomar o remédio certo, fazer a fisioterapia, evitar a progressão do peso para não afetar e sobrecarregar a articulação. Olha, doutor, eu acho que a gente tem muita coisa para fazer. Pode sentar, por favor? Sim. Tem muita coisa que a gente pode fazer e que, de repente, a gente acaba se tornando refém daquela situação. É o que você disse, né? Vamos falar a palavra. Catastrofização. Catastrofização. Que os psicólogos... Dá licença. Obrigado. Os psicólogos vão ensinar, explicar e tratar, né? E assim, lutar diante da situação, né? A gente não pode se entregar diante de dificuldades, porque todo mundo tem. E as notícias que o Dr. Fábio trouxe aqui são de que realmente 40% das pessoas vai acabar experimentando isso. Então, a melhor forma é tentar se cuidar antes da coisa chegar. Promover a saúde, evitar que fique com ela muito sintomática, ou seja, muita dor, incapacidade, e tentar viver da melhor forma para isso não prejudicar a condição e a qualidade de vida da pessoa, né? Tá certo. E olha, agora a gente vai provar essa delícia aqui, o penne com brócolis. Eu quero um pouquinho de cada coisa aqui. Tá bonito. A coisa tá começando bem. Acho que o alimento tem que estar bonito. E tá bom, não tá não, doutor? Saboroso. Tá delicioso. Doutor Fábio, quero te agradecer pela participação aqui no Vida e Saúde. E os seus esclarecimentos, a explicação, é muito legal a gente informar, porque como você disse, às vezes a gente está sofrendo de alguma coisa e achando que é o fim do mundo. Eu não estou minimizando não o seu problema, mas você pode e deve buscar ajuda. E Deus vai te abençoar nos seus esforços. Comece a escolher melhor o que você coloca na mesa, aquilo que você traz aí para sua casa. Começa a pensar em procurar ajuda de um profissional, um fisioterapeuta, alguém que realmente vai poder te ajudar, um médico. E eu tenho certeza que você vai viver um pouquinho melhor ainda aqui nessa terra. Doutor, muito obrigada. Eu que agradeço a oportunidade e desejo para quem tem osteoartrite e mesmo para quem não tem, que cuidemos da nossa articulação que vai nos sustentar, né, ao longo da nossa vida. Com certeza. Parabenizar pelo tema do seu programa. Tá Parabéns certo. e obrigado. Obrigada. Até o próximo Vida e Saúde. Fica com Deus. Tchau.